Olá, seja bem-vindo. Linha de Frente, aqui é o conteúdo de política do Grupo Aratu, conversando com as principais personalidades desse segmento para nos ajudar a entender sobre política. Política influencia no nosso dia a dia. É muito importante a gente conversar sobre isso fora das eleições também. Aliás, eu quero saber se as eleições já começaram, o período pré-eleitoral. E para isso, o presidente do PT da Bahia é o nosso convidado, o jovem Éden Valadares. Éden, tudo bem com você? Tudo bem, Pablo? É sempre um prazer receber você aqui pela capacidade crítica de você analisar a política, mas também com enfoque nas questões práticas. Política é um pouco isso, né, Éden? A gente poder teorizar, mas também trazer para o nosso cotidiano. Cada vez mais. E acho que a sociedade cobra isso, cada vez mais de nós. Que a gente trate do problema do dia a dia, do cotidiano das pessoas. Repare, o que é que hoje aperta o calo da sociedade brasileira? O custo de vida, o preço do combustível, da gasolina, da comida, da carne, do plano de saúde. Infelizmente, a política econômica hoje vigente no país, a política econômica de Bolsonaro, é uma tragédia para o país. Aperta a classe média e leva os mais pobres ao desemprego, infelizmente, à fome e à miséria. Então, a classe política precisa estar cada vez mais antenada com os problemas reais da sociedade brasileira. Eu quero entender sobre essas questões que você está colocando e também eu quero saber se a pressão popular, por exemplo, fazer uma manifestação na rua, por sua experiência, isso chega lá no político? O político que está em Brasília, ele se sente de alguma forma pressionado pelo que acontece aqui na realidade de um município? Se ele tiver sensibilidade social, sim. Se é aquele político que faz mandato para atender interesses econômicos, empresariais e tal, aí ele não liga. Mas se é alguém que tem sensibilidade e vontade política de representar o cidadão comum, a sociedade em geral, sente a pressão das ruas, sente a pressão das redes, sente a pressão da opinião pública, da imprensa. Então, quem quer prestar serviço à sociedade quer também prestar contas do que está fazendo e ter esse feedback. É importante ouvir. Nós temos uma tradição de audição, digamos assim, de diálogo com a sociedade. Você vê que os nossos governos aqui da Bahia, de Wagner e de Rui, por exemplo, a gente trouxe os conselhos temáticos, né, participativos, conferências, são formas de oportunizar a participação política da sociedade e do governo estar sempre em diálogo. A gente vai falar sobre vários assuntos do preço da gasolina, é um tema importante para a gente comentar, do preço do gás de cozinha. Agora você veio falando da questão da pressão que vem das ruas e agora vem da outra forma de mobilização que é das redes sociais. Aí eu vou colocar aqui, eu preciso falar, Éden é meu amigo, a gente tem uma relação de respeito profissional mútuo, mas eu preciso colocar as questões que aparecem nas redes sociais. Se puder colocar aqui, até o Wilton. Está lá uma publicação, justamente o chamamento de Éden Valadares para essa entrevista, lá na página do Aratu Online. Aí eu vejo aqui os comentários. Uma pessoa coloca uns emojis, outra pessoa coloca um riso. E um rapaz aqui diz assim, ó, segurem suas carteiras. Aparentemente é em alusão a denúncias de corrupção do Partido dos Trabalhadores. Aí eu pergunto a Éden Valadares, se não tem algum tipo de lógica nessa crítica irônica, e como é que você, como jovem, presidente do PT, enxerga esse tipo de manifestação? Toda manifestação civilizada, dentro dos marcos da lei, dentro dos valores democráticos, é super bem-vinda. Eu estou entendendo aí como uma ironia e não como um ataque. Infelizmente, as redes sociais, que a gente esperava que produzisse um mundo hiperconectado, vou chamar assim, que a gente pudesse conectar suas Alagoinhas com Tóquio, no Japão, e que as pessoas pudessem estar mais próximas. Infelizmente, um efeito das redes sociais sobre a democracia, o que a gente tem visto é mais afastamento, mais distanciamento, a formação de pequenos grupos que não dialogam mais. Qual é a beleza da democracia, Pablo? Eu poder ser convencido ou te convencer da minha posição ou da minha opinião. As redes sociais estão criando cidadãos mais brutos, eu vou chamar assim. É o que a gente chama, que algumas pessoas chamam de bolhas, assim, as pessoas ficam fechadas nos seus próprios pensamentos. Zonas de conforto, pensamentos próprios, sem dialogar, sem enfrentar o contraditório e o que é pior, fazem da violência um expediente político. Infelizmente, o maior exemplo disso é quem hoje está na presidência da República. Faz da violência, do confronto, do conflito, um expediente político, quando a beleza da democracia é o contrário disso.
Acho que eu já falei aqui para você uma vez, o professor Valdir Pires, nosso ex-governador, ex-ministro Valdir Pires, dizia que na ausência da política, o que impera é a violência. A política é feita para que a gente não resolva as coisas no murro, no confronto, na bala, na guerra. E nós precisamos ter capacidade de dialogar, mesmo com quem trata com ironia. Eu responderia Segundo suas carteiras, como é que você responde? Segure sua carteira de trabalho, porque foi o PT que gerou 22 milhões de empregos com carteira assinada nesse país. Foi o PT que deu oportunidade a quem nunca teve voz nem vez na história do país. E penso eu que esse debate que foi criado com a Lava Jato, o entorno da Lava Jato, a parcela do Ministério Público de Curitiba, o ex-juiz Sérgio Moro, já está revelado que se tratava de um grande conluio para perseguir o PT, o presidente Lula, a presidenta Dilma e a política como um todo. O subproduto disso é Bolsonaro. A consequência da criminalização da política, infelizmente, é esse governo que a gente vive, Pablo, que trouxe para o país um processo de retrocesso, de andar para trás, no meio ambiente, na economia, na geração de emprego e, claro, no custo de vida da nossa população. O que Éden Valadares está falando, eu estou entendendo aqui, o presidente do PT na Bahia, ele está me dizendo, a minha forma de entender é, o PT não é um partido corrupto, porém... Cometeu erros. Pronto, vamos tratar sobre isso. Integrantes do Partido dos Trabalhadores ou aliados ao Partido dos Trabalhadores praticaram corrupção durante o governo? O PT pecou, errou, ao assimilar para si as formas tradicionais de financiamento da política. Por exemplo? Por exemplo, financiar a campanha eleitoral com dinheiro doado por grandes empresas, grandes empreiteiras. Virou uma corrida para saber quem arrecadava mais para gerar super campanhas, sabe, campanhas faraônicas, com TV, com helicóptero, com filmes. As campanhas eleitorais na TV eram peças lindíssimas e tal. Para financiar essa indústria ou essa lógica, o PT se assemelhou à forma tradicional de buscar financiamento de campanha. Errou. Muita gente no PT está pagando o preço por esse erro, mas é muito diferente os erros que o PT cometeu. Pablo, o PT, a beleza do PT é que é um partido feito por homens e mulheres comuns da sociedade brasileira. É um partido de trabalhadores, de trabalhadoras. E, evidentemente, nós podemos cometer e cometemos nossos erros, mas é muito diferente do processo de perseguição feito a Lula pela Lava Jato. O Lula já conseguiu 21 vitórias nos processos judiciais contra ele e em todos ele provou sua inocência. Infelizmente, aquela perseguição não deu a chance do Lula ser candidato em 2018. Aliás, hoje é aniversário do Lula. Hoje 76 anos hoje. 76 anos de idade, ele diz que é corpo de 30 e cabeça de 20, disposição de 20. Estamos aguardando aqui o ex-presidente Lula. Quem sabe Éden Valadares traz aqui para uma entrevista no Linha de Frente. Seguindo essa linha de raciocínio de que o PT é atacado, de que o PT é hostilizado por segmentos da sociedade, eu queria a sua análise a respeito do cenário eleitoral de 2022. Você acabou de falar que a rede social está facilitando, favorecendo a polarização. Não é isso que o PT está buscando também, uma polarização contra Bolsonaro, em tese para tornar uma disputa mais simplista? Eu não sei se a gente persegue a polarização, eu sei que ela existe. Porque como é que eu acho que funciona a cabeça do povo, em que pese a sociedade, o povo brasileiro hoje não está pensando em eleição. Pensa em eleição jornalista, pensa em eleição comentarista política, dirigente partidário. Mas a cabeça do povo está, insisto, no custo de vida, no preço da carne, de não conseguir mais tomar uma cerveja, de não conseguir mais fazer um churrasco. Mas, à medida que vai fracassando o governo Bolsonaro, e é um grande fracasso, e seus apoiadores pagarão um preço por isso, por mais que aqui na Bahia os apoiadores de Bolsonaro queiram dizer que a eleição não será nacionalizada, de que nós queremos debater só os problemas da Bahia, o povo é muito esperto, é muito inteligente. Ele sabe quem está contra Bolsonaro, quem se opõe a Bolsonaro e quem está dando sustentação. Mas repare, à medida que aumenta o fracasso desse governo, aumenta na memória, no coração, no carinho do povo brasileiro, a saudade de Lula. Porque qual era o tempo que a gente tinha um governo de verdade? Qual era o tempo que o povo tinha prosperidade? Qual era o tempo que a gente tinha direito e oportunidade para todos e para todas? Era no tempo do governo do presidente Lula. Então, a polarização, eu acho que vem dessa memória, dessa saudade
de um tempo que a gente tinha um Brasil com crescimento econômico e inclusão social. Recentemente eu te acompanho nas redes sociais, eu vi que você promoveu reuniões presenciais dos diretórios do PT e vi também que você teve participação com o próprio ex-presidente Lula em encontros. O que é que vocês definem nesses encontros? O que é que fica como diretriz para os próximos meses? Primeiro que foi muito bom ter o Lula aqui na Bahia com a gente. Eu vou tentar trazê-lo aqui, fica meu compromisso. Ele está fazendo um processo de diversificar as entrevistas dele para os veículos na Bahia. Então, eu prometo que vou batalhar para trazê-lo aqui. Mas foi muito bom tê-lo aqui na Bahia. O Lula veio para falar da reconstrução do Brasil. O Lula veio para falar de um processo de, como é que eu digo, de priorizar o que é fundamental para o povo. Primeiro, combater a fome, que infelizmente voltou para o nosso país. Segundo, reorganizar o Estado brasileiro, o governo brasileiro, para a gente ser respeitado lá fora, mas ter o respeito do nosso povo também. E terceiro, o Lula veio aqui para fazer articulação política, claro. Nós fizemos reunião com os partidos políticos, fizemos reunião com os movimentos sociais, com os movimentos negros. Lá na sede do ILE foi importantíssima a passagem dele. Te respondendo o que é que a gente aprova nessas coisas, primeiro a organização do nosso partido, né? É um partido muito grande, com muita militância, nós estamos presentes em 350 cidades da Bahia, de 417, hoje já tem diretório ou comissão do PT em 350, então é um partido muito enraizado no nosso estado. Então nós temos nossas pautas de organização, a organização da agenda com os movimentos sociais, as frentes populares do Fora Bolsonaro, e para não dizer que não falei de flores, é claro que a gente já pensa em 2022. Então, nós colocamos como prioridade aqui para o PT da Bahia construir um grande palanque para o presidente Lula. Em 2018, Pablo, a gente deu 4,5 milhões de votos de frente para a Haddad aqui na Bahia. Nós esperamos, com o Lula, ampliar essa votação. Segundo, reeleger o nosso hoje senador, e que faz em Deus futuro governador, Jacques Wagner, para a gente aprofundar o processo de revolução democrática que a gente faz no nosso Estado. Há uma Bahia antes e uma Bahia agora com o PT, e nós queremos aprofundar esse modelo de inclusão, de participação, de desenvolvimento econômico e social. E terceiro, o desafio da gente reeleger nossas bancadas de deputado estadual e deputado federal e, quem sabe, até ampliá-la. Não é fácil, nós vamos para uma eleição que não vai ter coligação proporcional, é a primeira vez em décadas que o PT vai sair sozinho. Nós esperamos reeleger nossa bancada, ampliar e, com fé em Deus e nossa militância e nossa luta, eleger mais mulheres, Pablo. Nós precisamos de mais mulher na política. É um assunto importante para a gente comentar. Agora, fazendo o papel de advogado do diabo, do outro lado... De bom jornalista. De bom jornalista, ótimo. Gostei. Esse rapaz tem futuro como jornalista, viu, Cleiser? De bom jornalista, do outro lado, o que eu converso com as pessoas é um clima, vamos dizer, de animação muito grande, empolgação. Estou falando do lado do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. Sobretudo pela parte da política partidária, em que ele conseguiu fazer uma integração de partidos, que esse partido que pode surgir, chamado União Brasil, tem uma proposta de aumentar o número de deputados federais e estaduais. Isso. Como assim? Qual é o programa desse novo partido para o Brasil? Nem você sabe, ninguém viu, ninguém sabe. Qual que é a proposta deles de formulação política que difira dos outros partidos no Brasil? Não se sabe. Eu tenho um outro ponto de vista. Eu não acho que ele fez uma fusão de partidos. Eu acho que ele matou o partido do avô dele. Com qual interesse? Mexer na história? Não é interesse, é porque vinha definhando. Olha, o DEM que a ACM Neto queria construir, ou tentou construir, era um partido jovial, moderno, urbano, civilizado. Ele perdeu esse partido. O DEM hoje é a bancada da bala, é a bancada do agro, é a bancada do boi. É quem mais dá sustentação ao Bolsonaro. É quem está feliz de ter um racista na Palmares. É de quem está feliz de ter um militar na FUNAI, que em vez de defender os índios, organiza a expulsão dos povos originários das suas terras. Então é quem está feliz com o tal do passar a boiada na Amazônia. Então ele perdeu a liderança sobre o seu partido, aí saiu o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, aí saiu o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, aí saiu o vice-governador de São Paulo, aí saiu agora o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, essa parte moderna, contemporânea que ele queria dar ao partido dele, ele não conseguiu, ele foi sendo derrotado, o partido veio definhando e, para não morrer em praça pública, se juntou com outro que também veio definhando, que era o PSL. Repare, o PSL tem 50 deputados eleitos na onda bolsonarista.
Mas quando o Bolsonaro definir a filiação partidária dele, muita gente aí vai sair também, o PSL também vai diminuir. Então, eu acho que foi um abraço de afogados ali. Tudo bem. Aí você veio com a parte ideológica, que eu considero uma análise interessante, a parte da vanguarda não ter conseguido se concretizar, mas tem a parte pragmática. A parte pragmática é um fundo eleitoral muito grande. O governador lá, Ronaldo Caiado, ele chama a União Brasil de uma máquina política. Eles estão colocando uma ênfase muito potente nessa fusão. E aqui na Bahia, as pesquisas apontando a Semineto favorito. Isso aí não dá uma vantagem competitiva, para usar o termo dos empreendedores, na eleição de 2022? Eu penso que não. Pesquisa tanto tempo antes da eleição. Aliás, tem dois grupos políticos na Bahia, o que comemora a pesquisa e a gente que comemora o resultado da urna. Se fosse por pesquisa, Wagner não era governador, não tinha sido governador, Rui não tinha sido governador, acho que é muito cedo. Mas assim, eu quero louvar, que bom que estejam animados, que bom que a gente vá para uma campanha alegre, sem baixaria, sem fake news, sem mentira, que é a prática dos aliados de Assemineto, de Bolsonaro, dessa turma do lado de lá. Espero que a gente faça uma eleição de nível, que a gente possa debater como era a Bahia, como a Bahia está e como ela pode ficar. Nós queremos falar de tudo que a gente fez, Pablo, mas a gente quer falar de futuro. A gente quer falar do que a gente pavimentou para a Bahia dar novos saltos. A Bahia, que o PT foi fundado em 1980 para cá, mudou demais. Mas mesmo o nosso estado, desde que a gente chegou ao governo em 2007 para cá, também mudou. E qual é essa nova Bahia? Qual é a realidade, Pablo, do jovem hoje que se vê super explorado trabalhando para aplicativo, levando comida para a casa das pessoas enquanto ele próprio passa fome? Qual é a realidade do jovem hoje que, mesmo dirigindo em aplicativo, está largando o carro porque não consegue pagar uma gasolina a R$7, que é o que Bolsonaro entrega para as pessoas? Então, nós queremos falar com essa juventude. Nós queremos falar com a juventude que está sem perspectiva, morando nos rincões de pobreza, seja nas favelas das cidades grandes, seja no interior, e não vê perspectiva de ir para a universidade, de ter um emprego de carteira assinada. Então, o que é esse novo mercado, essa nova economia para a Bahia, digamos assim, da década desse 2020, 2022 em diante? É isso sobre que a gente quer falar. A gente não quer falar de fundo eleitoral, de quem tem mais dinheiro, de quem tem menos dinheiro. Nós queremos falar de política pública, nós queremos falar de futuro. Eu li um artigo seu, eu estou com o Éden Valadares, presidente do PT na Bahia, eu li um artigo seu recentemente no Jornal à Tarde, jornal de muita tradição, que tem uma página importante sobre opinião. Você fala sobre democracia nas eleições de 2022. E aí eu quero puxar um elemento para a eleição e para a democracia em 2022, que é o elemento Ciro Gomes. Ele tem feito ataques constantes e cada vez parece que tem aumentado o tom contra o PT, mas sobretudo contra o presidente Lula. Algumas pessoas falam de rancor, de recalque. Você que conhece bem os bastidores de Brasília, você trabalhou muito próximo ao senador Jacques Wagner. O que é que você enxerga desse momento de Ciro Gomes, por exemplo? Olha, eu reconheço Ciro Gomes como um grande quadro da política brasileira e já disse que tem um profundo respeito pelo PDT, tenho grandes amigos no PDT. Mas penso que essa tática aí está muito errática, varia, né? Às vezes ele bate Bolsonaro de manhã, esculhamba o Lula de tarde. Ele procura se firmar como a tal da terceira via, mas penso que erra no tom. Erra no tom se referir à presidenta Gleiser, presidenta do meu partido, erra no tom se referir ao presidente Lula, passa para lá digamos assim, da falta de educação. Ele é ofensivo, ele é agressivo. Insisto, nós já falamos disso aqui antes sobre as redes sociais, o expediente da violência, e agora eu fiz um apelo para que as eleições na Bahia sejam de alto nível. Ciro Gomes parece caminhar no sentido contrário. Cada vez mais agressivo, né? Cada vez mais... infelizmente, eu acho que ele tá isso perdido. Ou é uma criação de João Santana? As duas coisas. Ele já tem um ímpeto, digamos, incontrolável, né? Ele é um cara de bate-pronto, né? Ele responde na lata e tal. Eu lembro a passagem de Ciro Gomes dando entrevista, dando uma coletiva em Fortaleza, aí passa um carro e alguém grita, vai Bolsonaro! Ele vira para o cidadão e diz, aí dentro. Ele responde para o cara. No meio da coletiva. No meio da coletiva. Então ele é um cara muito impetuoso, vou chamar assim. Mas tem uma estratégia, que é a tal da demonstração de força. E aí, se você me permite, a gente tem visto e ouvido o suposto candidato da nossa oposição, porque eu não sei se o candidato de Bolsonaro vai ser a Semineto ou vai ser João Roma. Eu sei que nós vamos estar do lado do Lula, mas o ex-prefeito de Salvador tem falado muito em segurança pública.
e tem se colocado como o salvador desse tema na Bahia. Olha, Pablo, eu estou de azul, hoje é quarta-feira, eu devia estar de vermelho. Provavelmente a assessoria do PT vai reclamar que minha roupa está muito escura, que eu devia ter colocado um tom mais claro. Mas por que eu estou te dizendo isso? É porque eu estou gordo, gordinho, bota roupa, que dá. Não tem muito para escolher. Estou te falando isso para falar do que a política quer, a gente já falou disso mais cedo. A política quer cidadão comum. A sociedade espera da classe política sensibilidade para os temas cotidianos, mas não espera que ninguém seja super-herói. Não existe essa coisa de super-herói, de super-homem, de super-mulher. Então, não adianta o candidato da oposição ficar dizendo que vai mandar prender, que vai expulsar bandido da Bahia. É um tema muito complexo, nacional, difícil de lidar, em que a gente precisa ter um pacto na sociedade para a gente garantir melhores níveis de segurança para todos e para todas. Repare, eu quero insistir. Não adianta bater no peito e dizer que é o porreta que vai fazer, que vai acontecer. O grupo político dele, quando esteve no governo do Estado, deixou a segurança sucateada. Era viatura sem combustível, era policial sem armamento, sem colete. Então não tem nem histórico para falar do assunto. E me preocupa essa postura do super-herói. Desculpa, para terminar. O último super-herói que apareceu dizendo que ia resolver as coisas no Brasil foi o presidente que está aí. Aí que eu venho com a questão. Eu entendo a complexidade do tema, entendo que não vai ser resolvido em um ano, por decreto, não vai ser resolvido por ato institucional, nada disso. Me preocupa é que, aparentemente, tem funcionado no imaginário popular essa postura de super-herói, como você disse, resolvedor de todos os problemas num passe de mágica. Vocês não refletem sobre isso? Não? O que a gente vê, ouve e as pesquisas nos mostram é o contrário disso. Repare, muita gente acreditou nesse discurso do super-herói de Bolsonaro. Como muita gente acreditou que estava votando em alguém com valores realmente cristãos. Pablo, eu sou católico. O que é que há de Cristo na fala de Bolsonaro, no discurso de Bolsonaro? Pai, Cristo é fraternidade, é generosidade, é compaixão. E o presidente da República sequer visitou um hospital. Ficou imitando o paciente passando mal com falta de ar. Não demonstra empatia, sabe? Sensibilidade, compaixão com a vida dos outros. Ou do seu povo, do povo brasileiro. Então, tem muita gente arrependida disso, como tem muita gente arrependida dessa figura aí, do vou solucionar tudo. Insisto, o que a gente tem visto, ouvido, lido nas pesquisas, é que o povo quer alguém maduro, coerente, que fale a verdade, mas que aponte saídas para o nosso país, saída para o nosso estado, para as nossas cidades. O povo, digamos assim, experimentou a antipolítica, o outsider, o salvador da pátria, e desgostou. Não deu muito certo, não. Éden Valadares é presidente do PT da Bahia. Antes de terminar o programa, aqui rende muita conversa. Passa rápido, a conversa quando é boa passa rápido. Você tem feito um trabalho importante há anos de articulação nos bastidores do partido. Você tem reunido forças, unindo tendências internas que às vezes são até muito beligerantes do ponto de vista do discurso. Você não vai sair candidato a nenhum cargo eletivo, não? Nem a síndico do meu prédio. Por que não? Eu não tenho esse fetiche, rapaz. Eu acho que é um ofício danado, assim, ser deputado, vereador, prefeito, governador pelo PT. Porque não faz para acumular patrimônio, não faz para crescer na vida, faz por dedicação à classe trabalhadora, né? Para representar a classe trabalhadora e trazer políticas públicas, enfim, avanço para a qualidade de vida do nosso povo. Dá muito trabalho. E ser presidente do PT já é uma honra muito grande para mim. Então, é uma honra e um trabalho danado, viu? É um trabalho gigantesco. Mas eu estou muito feliz de estar presidente do PT, espero levar meu mandato até 2023, que é quando finda o meu mandato. E estou muito feliz com o momento que o PT da Bahia vive, um momento de muita unidade interna, de muita pactuação interna. É verdade que você disse que tem muita divergência e tal, mas nessa riqueza de ideias que o PT produz grandes sínteses que tem transformado a vida do povo baiano e do povo brasileiro. Última pergunta, e essa não tem nada a ver com política, ou talvez tenha, tem a ver com o Bahia. Você é torcedor de estádio, de arquibancada. Você já conseguiu voltar para o estádio? Espero amanhã. Não fui ainda por conta dos horários e meus filhos e tal. Pô, botar um jogo 8h30 da noite de domingo, para quem tem criança pequena, menino pequeno como eu, é difícil. O Bahia fica na Série A? Fica. Não vou mentir, todo mundo sabe, me acompanha, eu sou torcedor mesmo. Eu estava muito descrente, estava muito preocupado nos grupos de zap e tal, eu já estava lamentando a queda.
mas a diretoria trocou a comissão técnica e o Gordiola, por assim dizer, rapaz, ele está fazendo... O Bahia parou de tomar gol, né? 4 jogos sem tomar gol, vamos para o quinto amanhã, com fé em Deus, vamos ganhar do Ceará, vamos ganhar do Juventude, já tem torcedor do Bahia se perguntando onde vai ser a final da Libertadores do ano que vem, porque já quer ir. Os Binhas de São Caetano. Somos todos Binha. O Éden vai ser convidado aqui por Matheus Carvalho para ser comentarista da Copa do Nordeste com os Jogos do Bahia. Para finalizar, Belintani é melhor presidente de clube ou político, na sua opinião? Eu tenho certeza que ele é melhor gestor, digamos assim. Porque político, de representar, ter mandato, se eleger, ele nunca foi, né? Ele nunca foi para a urna. Ele é um bom presidente do Bahia, eu apoiei e tal, é um bom presidente do Bahia, tem seus erros, todo mundo tem. Mas penso que, digamos assim, na carreira dele, o que melhor se destacou foi nas passagens como secretário e tal. Além de ser um bom empresário, né? Um excelente empresário na Bahia. Eu quero que ele continue com essa maré de sorte que o Gordiola trouxe, que a gente vá, no mínimo, para a Sul-Americana ano que vem e que a gente possa, Pablo, voltar ao tempo de, digamos assim, de grandes conquistas do Bahia. Eu acho que é pouco a gente ficar pensando só em ficar na Série A. É a realidade do momento. Mas o Bahia já nasceu grande e nós temos que ter essa ousadia de pensar grande. Ele disse que está gordinho, e um gordinho homenageando outro gordinho. Diz que cada câmera dessa aqui aumenta 5 quilos? Aumenta um pouquinho. Então, eu já aumentei 15 aqui hoje. Éden Valadares, presidente do Bahia, nosso convidado no Linha de Frente, sempre trazendo figuras importantes para a gente entender desse assunto. O próximo convidado você acompanha nas redes sociais do Aratu On e também na TV Aratu. Linha de Frente é o conteúdo de política do Grupo Aratu. Até um próximo encontro. Valeu!